Ô pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai voltar ao tema da política monetária em tempos de Covid, para não falar em tempos de cólera que já virou chavão. Discussões que estão ocorrendo nesse momento entre os macroeconomistas brasileiros. Deve-se ou não deve se cortar mais a taxa de juros, a tal da Selic, a taxa de juros do Banco Central. Cortar mais os juros, primeiro, não vai fazer milagre. Redução de juros não vai fazer milagre, mas a nossa defesa aqui no porquê é que estaria na direção correta. Então o correto sim é reduzir mais a taxa de juros básica na economia brasileira, apesar de que não vai vir nenhuma, não é bala de prata isso, não vai salvar o Brasil de uma grande recessão, que já está contratada para o ano, mas ao longo do tempo pode atenuar o impacto dessa recessão. Tem dois canais que são importantes aqui e um terceiro que é menos importante. O menos importante é o que está gerando alguma preocupação entre as pessoas, que o juro muito baixo normalmente leva a inflação mais alta. Isso é verdade em termos médios, em termos gerais, em condições normais de temperatura e pressão, mas isso é menos verdade quando a economia tem muita capacidade ociosa, desemprego super alto, a inflação está muito baixa, a inflação no Brasil esse ano está indo para abaixo de 2%. As expectativas, tornar a inflação corrente mais, a expectativa de inflação para frente também baixíssima. Então as pessoas estão achando que a inflação vai ficar aí abaixo da meta por um bom tempo. Ou seja, se você for seguir o livrinho lá de metas de inflação do Banco Central, preciso baixar os juros quando a inflação está muito abaixo da meta e a economia está com muita ociosidade, não preciso nem de evocar a crise, o Covid, não, só isso, tem que abaixar a taxa de juros. Mas sem a menor sombra de dúvida. O piso da meta, você tem o piso, né? Uma meta ali de 4, o piso da meta é 2,5%. Certo? E a gente está convergindo com uma inflação abaixo de 2, vocês estão abaixo do piso. A gente reclamava lá da época que a inflação era alta, lembra? Quando o Tombini, então presidente do Banco Central, começou a cortar os juros, quando a inflação ainda estava alta, a inflação subiu mais, aí ficou difícil de controlar. Aí veio o novo Banco Central do Ilan e teve que puxar a inflação para baixo, conseguimos, ancorou. Agora é hora de baixar o juro, que a gente está ancorando a inflação lá embaixo. E é ruim. E esse juro menor, né? Com o mercado entendendo, na verdade, que o Banco Central não persegue uma inflação de 2,5%, né? Não está atrás de uma inflação de 4%, um comprometimento com a inflação, que é a inflação estipulada, 4%, isso vai fazer com que as taxas de juros do mercado caiam. E aí, nesse momento, isso vai incentivar a demanda? Não. Ninguém vai investir agora no meio do Covid, né? Ninguém vai sair comprando mais. Mas gera uma facilidade, gera uma facilitação na rolagem das dívidas nesse período sombrio. Você poder rolar as dívidas a uma taxa um pouco menor, já é algum alívio. Já é também algum alívio para a dinâmica da dívida pública, que é grande no Brasil, vai ficar maior ainda por motivos dessa vez corretos, que a arrecadação está caindo, porque está numa baita recessão, e os gastos estão subindo, porque tem que transferir dinheiro mesmo para as pessoas que estão no aperto. Certo? Então os juros ajudam um pouco aí, muito não, mas ajuda um pouco. Os juros vai mais baixo, outra questão, vai fazer com que o câmbio, o pessoal falando Deus câmbio, então o câmbio vai depreciar horrores, o câmbio vai para 7, né? Está em 5 alguma coisa, vai para 7. E isso vai gerar outros problemas, né? Quem importa, por exemplo, máquina sofre com o câmbio muito depreciado, quem tem dívida, né, em dólar pode acabar sofrendo também. Tem um lado que o pessoal não está esquecendo de lembrar, que é como o governo brasileiro tem muito ativo em dólar, tem muita reserva, tem mais reserva em dólar do que dívida em dólar, ele tem um ganho patrimonial com o fortalecimento do dólar em relação ao real. Mas tudo bem, vamos levar isso daí em conta. O câmbio vai para 7 com uma redução da Selic que seja, sei lá, de 3,5 para 1 ou de 3,5 para meio? Não. O câmbio até pode ir para 7, mas certamente não por causa disso. É só você fazer a conta. A conta basicamente é o seguinte, os retornos têm que ficar mais ou menos equalizados, certo? Então, um cara que compra um título aqui, ele pode também comprar um título nos Estados Unidos. Então o que acontece é, olha, se a taxa do título aqui, né, os juros que paga o título brasileiro cair 3%, isso precisa ser compensado de algum jeito. E normalmente vai via depreciação do câmbio. Isso se o risco não mudar, mas já voltamos a isso. Via depreciação do câmbio. Então o câmbio tem que depreciar quanto para poder manter mesmo a taxa de retorno que está hoje? Então hoje você tem uma igualdade lá, que tem os juros dos Estados Unidos, né? Ele é igual ao juro brasileiro, mais o risco, mais o que você acha que a moeda brasileira vai depreciar. Porque a moeda também conta, né? Os movimentos da moeda também afetam o retorno
de você comprar um título em dólar ou em reais, né? Essa comparação. Se os juros domésticos caem 3%, para compensar isso daí, se as outras coisas não mexerem, o câmbio tem que depreciar 3%. Tá bom, 3% de 5 e pouco é uns 0,18. Como que o cara faz a conta para chegar no 7 a partir disso daí? Difícil. De novo, não estou dizendo que não posso chegar a 7, ou 8, ou voltar para 4. O câmbio é um bicho, um animal bastante imprevisível. O que a gente pode afirmar com alguma segurança é que não é uma queda na Selic que faz o câmbio pular de 5 e pouquinho para 7. Ele vai pular de 5 e pouquinho para 5 e poucão. Isso daí tem alguns efeitos ruins disso? Tem. Mas, de novo, está num momento em que a gente gostaria de ver firmas podendo se endividar, rolar suas dívidas. O cara tem que pagar lá, hein? Não tem receita entrando. Vai ter que pagar funcionário, não tem? Tem que pagar aluguel. Você renegocia essas coisas um pouco, então cai um pouco esses custos, mas continua precisando pagar. Precisa pegar emprestado para rolar isso daí. Ou que seja uma taxa mais baixa, a gente não quer que a empresa boa quer. Então não tem esse efeito devastador sobre a taxa de câmbio, a redução da taxa de juros. Matematicamente não dá para ter. As pessoas confundem, aí depois o câmbio vai para 7, vai falar, puta, eu escutei lá na fala do Dudu que o câmbio não ia para 7. Não, você não escutou isso. Você escutou que o câmbio não vai para 7 por causa da redução da Selic de 3,5 para meio, que é a redução que o porquê acha que seria mais apropriada nesse momento. Então era isso. A gente não vê hoje efeitos adversos numa queda mais contundente da Selic. A gente não vê. A gente acha que deveria já ter acontecido, inclusive, por conta da inflação baixíssima. É isso que norteia a escolha da taxa de juros no regime de meta de inflação. Para onde está indo a inflação? Ela está indo para o buraco. Então tem que cair os juros. É isso aí, pessoal. Até o próximo Fala e se cuidem aí, fiquem em casa, não saiam muito. Se tiver que sair, de máscara, ok? Um abração.